Muito bom dia a todo o pessoal que acompanha o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Um prazer, meu nome é Denilson e nós estamos aqui, pessoal, todos os dias. Ontem tivemos uma live e eu gostaria até de fazer uma ressalva, porque ontem na live ficou um pouco quente, né, o clima. A Gisele entrou perguntando sobre se nós somos religiosos ou não. E nós falamos que ela falou que nós somos religiosos sim, porque nós acreditamos na Bíblia. Então eu falei que a Bíblia é um livro de história. Eu não estou negando que a Bíblia é um livro de história. As escrituras sagradas, a qual nós devemos seguir, o povo que acredita, que tem fé, que deve seguir, essas escrituras elas estão presas, elas foram confiscadas e estão hoje em Roma e na Inglaterra. E a Bíblia é uma cópia das cópias das várias Bíblias que tem no mundo. Mas dentro da Bíblia contém palavras da verdade, contém palavras da profecia. Ela acreditando ou não, ou você, meu amigo que é ateu, acreditando ou não, eu não posso fazer nada. Mas as profecias estão se cumprindo da Bíblia, né? Estão escritas dentro da Bíblia. Não que a Bíblia seja um livro sagrado. A Bíblia, veja bem se você entende, ela é um livro de história. Assim como eu vou contar agora uma história de um estudo que eu tenho em PDF e vou contar para você a história dos Khazares, para você entender direitinho essa história de Askenazes e Sefaditas, né? Askenazes e Sefaditas. Não vou falar a primeira letra, mas você já sabe o que eu estou falando, de Askenazes e Sefaditas. Os Askenazes, eles são descendentes de Jafé. Então, por isso o título hoje que está aí sobre Jafé. O que eu vou ler está no livro de Perish, de Gênesis, capítulo 10, aqui ó. Gênesis, capítulo 10. Vou ler uma coisa que muitos evangélicos não gostam de ler. E até eu também não gostava de ler. A genealogia. Aí vocês vão entender agora, eu acredito que devagarzinho vocês vão entender agora que um povo, esses Khazares aí, né, lê assim, Chazeres, esses Khazares, o que eles fizeram, para vocês entenderem agora, porque às vezes, por exemplo, tem muita confusão, né, né, no povo hebreu, muita. Gente, e essa confusão parece que foi feita de propósito, né, para as pessoas não entenderem, mas assim, eu acho que vai ficar fácil para vocês entenderem. E esse PDF que eu tenho, você pode alcançar ele lá no grupo DRM. Eu vou colocar ele à disposição para vocês lerem todinho e entender a história, né? Vamos lá primeiro no livro de Gênesis, no capítulo 10, aqui ó, Bíblia, qualquer Bíblia, né? Na Bíblia do João Ferreira de Almeida, nessa Bíblia, eu vou ler aqui na Bíblia, nessa Bíblia judaica. Tá assim, ó, no capítulo 1. Estas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Guarda esse nome: Sem, Cã e Jafé. Aqui já tem Alar e Jafé. Alar e Jafé, sua tenda, e Sem e Canaã lhe seja por servo. Já houve essa profecia aqui para eles. Agora vamos ver a descendência, a genealogia, para você entender bem como esse mundo moderno foi dividido hoje, 2022, o mundo foi dividido assim, depois do dilúvio. Foi dividido uma parte para Sem, uma parte para Cã e uma parte para Jafé. Até aí, beleza. Todos descendem de Noé, de Noa. Então todos são irmãos. Por isso que nós chamamos as pessoas de irmão. Viemos de uma mesma árvore, do Noé. Junto com Noé tinha uma mulher que era da descendência de Caim. Então tá as duas sementes. A semente de Sete, que veio depois de Abel, e a semente de Caim, que veio através da mulher de Noé. Essa semente se fundiu no nosso DNA, gente. Está dentro da gente. Os descendentes de Caim aí vai depender muito, muito da vontade e da determinação da pessoa. Porque todos nós temos essa semente da gente. Não, você pode até negar e dizer que não, nós temos essa semente dentro da gente. Só que uns desenvolvem para o bem e outros para o mal.
uns conseguem se voltar para o Criador, outros não, mas continuando sermos maus. O próprio Salvador falou que nós que somos maus, nós somos maus, mas sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos. Imagine o nosso Pai que está no céu. Eu sempre me apego nessas palavras porque elas retratam muito do que nós estamos vivendo, né? Retrata muito. Vamos lá. Então, vamos lá. Noé saiu da arca e teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Yarvã, Turval, Mecheque, Tirá. Os filhos de Gomer, Askenaz. Ó, os filhos de Gomer. Vem logo na frente, gente, no capítulo 10. Os filhos de Jafé, ó. Gomer é o primeiro, é o mais velho. Gomer é o primogênito de Jafé. E depois de Gomer, veio Magog. Depois de Magog, Madai. Depois de Madai, Yarvã. Depois Turval. E depois de Meseque. E depois de Tirá. Os filhos de Gomer, do primogênito, do mais velho. O primogênito de Gomer se chamou Askenaz. Guardou aí? Askenaz? Filho de Gomer, Askenaz. Entendeu, né, pessoal? Askenaz, filho de Gomer. Não está falando aqui de povo hebreu nem nada. Está falando do filho de Noé, chamado Askenaz. Bom, mais ou menos em 450 antes de Cristo, uma das tribos barbáricas da europeia, uma tribo que era bárbara, estava começando a demonstrar sinais de inquietação, essa tribo. Essa tribo era conhecida como os Cazares. A Europa, o maior e mais poderoso do reino, o dos Cazares. Eles reinaram por aproximadamente 200 anos, Cazares. 200 anos competindo poderosamente com os muçulmanos calipados. Os muçulmanos calipados, eles competiam com esses Cazares. E o Império Bizantino. Então eles tinham uma rivalidade entre o Império Bizantino, os muçulmanos calipados e os Cazares. Então era uma guerra entre os 3 na Europa. Ok? Tá sendo fácil aí? Fazendo fronteira com o mar Aral no leste e no oeste de quem? Na Ucrânia. Então, na Ucrânia, lá na Europa, naquele giro lá da Ucrânia, esses 3 reinos faziam uma competição, eles brigavam, né, degladiavam mesmo, tá, pessoal? As montanhas do Cáucaso, do Mar Negro, no sul da montanhas Urai do norte. Casária apresentou um período muito importante para a história dos europeus. Escuta aí. Sem a intervenção deles, a Europa seria atualmente, sem sombra de dúvida, 100% muçulmana. Então os Cazares lutaram com os muçulmanos. Vocês sabem quem são os muçulmanos, né, pessoal? Nós temos aí o Iraque, o Irã, tinha muito muçulmano lá. E fora hoje também os muçulmanos que tinham lá da União Soviética, lá aqueles países lá, a União Soviética a gente fala que é um conglomerado de países, né? Muitos países. Então, apresentou um período muito importante para a história dos europeus. Sem a intervenção dele, a Europa seria atualmente, sem sombra de dúvida, 100% muçulmana. Por que hoje em dia não aprendemos nem muçulmanos, não escutamos? Por que hoje em dia nós não escutamos mais sobre a história dos Cazares? Vocês sabem por que a gente não escuta a história deles? E o seu poderoso império? Parece que o império desapareceu, né? Vamos estudar sobre a genealogia dos Cazares. E por que isso é muito importante. Cagã, ou o rei dos Cazares, nos informa que certa vez, um casar chamado José, mantinha correspondência com um israelita espanhol, sefadita, chamado Hadashai Ri Shuraprut. Se não foi isso, é mais ou menos isso. Mais ou menos por volta de 954, 961, tá?
Eu acredito que antes de Cristo. Os manuscritos dessa correspondência nós podemos encontrar na biblioteca da Igreja Ortodoxa na Inglaterra, também em Leningrad, na Biblioteca Pública de Leningrad, na Rússia. Naquela época, Córdoba era o resplendor dos mouros espanhóis, muçulmanos e israelitas pretos, e era o centro principal da cultura europeia. Em sua carta, Radachai, o rei José, declarou que também era da linhagem de Jafé, da semente de Torgama, neto de Jafé, tem ali na genealogia. Mais tarde ele declarou que Torgama era o irmão de Askenaz. Ele está dizendo que o Torgama, não vi Torgama ali não, estava lá embaixo. Mas ele falou que Torgama, ele já se declarou aí que Torgama era irmão de Askenaz. Askenaz era descendente mesmo de Jafé, do primogênito, mas esse Torgama não era. E teve 10 filhos, e que os casares apresentaram o 7º filho. Partindo do seu próprio lábio, o rei declarou a origem e a linhagem de seus descendentes, e que é dos filhos de Jafé. Aí está dizendo aqui, vamos ver agora na escritura, tem nos a dizer Jafé e Torgama. Gênesis 10, 2, os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Jafã, que eu li para você. Os filhos de Gomer, Askenaz, Gitá, Torgama, e os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quintim, Doni, e por esses foram repartidos ilhas dos gentios nas suas terras, e cada qual segundo a sua família. De acordo com o rei de Casares, seu povo descende da família do Magog. Os Casares, assim como toda a nação europeia naquela época, eram pagões, praticavam o praticavam o xamanismo. Embora a 740 depois de Cristo, o rei Bulan iniciou a conversão ao seu reino dos Casares para uma nova e diferente filosofia. Antes da conversão dos Kagan, convidou alguns representantes do cristianismo, islamismo, israelita, para discutirem sobre a doutrina dessas 3 religiões. Então esse rei José, esse rei dos Casares, ele chamou para a discussão dessas 3 frentes aí, que vocês estão vendo aí, representantes do cristianismo, do islamismo e israelita, para discutir sobre as doutrinas deles. Depois de vários questionamentos, o rei Kagan chegou à conclusão final que a doutrina dos israelitas era a mais próxima da verdade. Ele chegou à conclusão porque percebeu que ambas as religiões, tanto dos cristãos, o cristianismo, como o islamismo, bizantino, com o muçulmano caifado, se baseavam na fé dos israelitas e nas escrituras hebraicas. De acordo que, do modo geral, os Casares permaneceram independentes. Eles optaram pela crença que nem os cristãos e nem os muçulmanos faziam parte, mas que ambos respeitavam. Assim, ele conseguiu manter a independência do seu reino com uma crença à parte, e que mais tarde se tornou a religião oficial do seu reino. Após a conversão do seu rei Casares, mudou o seu nome para Obadiá. Eles investiram muita esperança, mas tinham muito pouco conhecimento espiritual sobre a crença dos hebreus. E por isso, eles tiveram que decretar sua própria legislação, que mais tarde eles denominaram o judaísmo. Então, esses Casares, eles se transformaram, eles pegaram toda a crença deles, porque eles dividiram entre cristianismo, entre muçulmano e entre o pessoal, os hebreus, o judaísmo. E aí eles viram que no judaísmo tinha mais coerência, então eles se transformaram nesse povo que ficou, esse povo sumiu. Os Casares, eles sumiram. E quem são essa nação dos Casares? Ela hoje está no mundo, gente. É como a gente, se eu for falar que ler na Bíblia para vocês, sobre os heteus, os jebuseus, os iaveus, os midianitas, os amalequitas, você acha que esse povo acabou?
O que vocês acham? Você acha que essas pessoas acabaram, sumiram, puf, do nada desapareceu? Não. Ele se transformou em uma outra nação que a gente pode, depois de muita pesquisa, a gente pode encontrar essas pessoas. Mas agora o importante é falar para vocês sobre os Casares. Quem são os Casares? Eles vestiram a capa, eles vestiram a roupa dos Askenazes. E os Askenazes realmente são filhos de Jafé, são filhos da promessa. Mas eles não são o filho da promessa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Eles são sombra, gente, igual ao Terron. O Terron, ele é uma sombra, ele é uma cópia. Por isso que existe essa grande confusão no mundo, essa dualidade. Porque o Terron, a rainha das águas prímivas, ela confunde todas as pessoas. Não existe Jesus e Yahushua. Existe Jesus e Yahushua, não existe? Jesus é um e Yahushua é outro. A história de Yahushua não tem nada a ver na sua integridade com a história de Jesus. Algumas coisas que a história de Jesus pegou da história de Yahushua. Por exemplo, a história do madeiro. A história do madeiro e da cruz. Para os que seguem a Jesus, Jesus morreu numa cruz. Mas a história verdadeira é a história do Yahushua. Porque o Yahushua, ele não morreu numa cruz. Ele morreu em um madeiro, pendurado. O Jesus, ele é branco, dos olhos azuis, do cabelo grande, né? Ele tem uma aparência bonita. O Yahushua não era branco, era preto, não tinha cabelos grandes, porque não existia beleza nele, nem formosura. O Isaías profetizou isso. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, o Jesus assumiu a forma do Yahushua, a história do Yahushua. A história toda de Jesus que vocês vêem, toda da passagem dele aqui na terra, de curar os enfermos, expulsar demônio, de libertar as pessoas, a história do Jesus é uma cópia, era um plágio da história do Yahushua. Os filhos de Terron, gente, eles fazem isso. O Terron, ele faz se passar, ele quer se fazer passar pelo Criador. E toda a história de Terron, de que ele usa um povo, por exemplo, ele enganou um povo. Esses Casares, eles eram bárbaros. Você acha que eles mudaram? Não. Eles vestiram a roupa dos Askenazes e estão hoje dominando o mundo. Gente, eles estão hoje controlando o mundo. Eles controlam todo o poder financeiro do mundo. Todo o ouro estão com eles. Ou a maior parte do ouro estão com eles. Porque os descendentes de Abraão não foi só Isaac não, gente. E não foi só Jacó não. Ismael também é descendente. A Arábia Saudita, a verdadeira Arábia Saudita, que nós sabemos pouco sobre eles são riquíssimos. Eu posso até falar para você que eles são mais ricos do que os Askenazes e do que os Sefaditas. Eles são mais ricos do que eles. Mas nós não sabemos nada porque eles têm cultura, eles têm rede de televisão, eles têm tudo lá, mas nós não vemos nada dele. Porque nós estamos no Ocidente, ninguém se interessa porque está passando lá na Arábia Saudita, ninguém se interessa. A única parte da Arábia Saudita que a gente vê é Dubai. Dubai, todo mundo conhece Dubai. Mas os verdadeiros sauditas, gente, são pretos. Porque Abraão era preto. Isso é escondido a 7 chaves, é como a história do Yahushua. Ela é escondida a 7 chaves pelos Casares. Ela é escondida, não estou falando pelos Askenazes, não, pelos Casares, porque os Askenazes, gente, os verdadeiros Askenazes também foram usados por esses Casares. Olha que coisa terrível. Vocês estão pegando a visão do que está acontecendo? O que acontece com o mundo? E eles continuam com o exército deles querendo mandar em tudo que tem pela frente. Eles mandam em tudo que tem pela frente. Eles compram tudo. Hoje, a guerra, gente, não é mais feita com bomba, não. Hoje as guerras são através das informações. Você controla, por exemplo, o medo. Você pode matar uma humanidade impetrando o medo, o terror psicológico na cabeça das pessoas. O nosso cérebro, ele é projetado, escuta aí que eu estou te falando isso daí, não sou doutor nem nada não, mas o nosso cérebro,
ele é projetado pelo nosso Pai, o nosso Criador, Yahweh, para a gente não ter medo da morte. Você sabia que nosso cérebro ele é projetado para a gente não ter medo da morte? Ele é projetado para a gente não ter medo da morte. Todo mundo. A gente não, quando a gente nasce, pessoal, quando a gente tem um período de infância, adolescência, a gente não sabe o que é a morte. A gente não sabe. Pode ver que os adolescentes aí, o que eles fazem, as barbáries que eles fazem. Ontem eu estava passando aqui na rua aqui, o molequinho novo estava empinando a moto. Empinando a moto. Ele não pensa que aquela moto pode virar e ele pode bater com a cabeça e ter um traumatismo craniano? Ele pode pensar que aquela moto ele pode bater e ficar paraplégico, tetraplégico? Mas ele não pensa nisso. Ele não sabe que se ele pegar um carro e começar a fazer pega com o carro, ele pode bater. Tanto é que os filhos dos ricos, né, das pessoas mais abastadas, eles fazem pega direto. Não sei agora, né, com essa nova ordem mundial, como eles estão fazendo. Mas existe assim. Tem pessoas que se aventuram no mar, se aventuram em montanha. Tem cada esporte radical aí, porque as pessoas não deixou essa parte do cérebro tomar conta dela, que é o medo da morte. Então ela enfrenta a morte. Mas a grande maioria, através desse receptáculo aí que está na tua frente, celular, televisão e mídia, ficaram um povo frouxo, um povo medroso, porque eles começaram a tocar onde não se deveria tocar. Porque até então, quando chegasse a morte, a gente iria embora naturalmente. Mas eles começaram a mexer no psicológico das pessoas. E hoje em dia está todo mundo com terror psicológico. O terror psicológico é tão grande, gente. É como eu sempre falo para vocês, olha só. Você sabe aquela falsa sensação de segurança? Eu faço da área de segurança, então eu posso dizer na área que eu entendo. Se você vê um carro, um carro de polícia parado com aquele giroflex ligado, olha como é que o negócio é forte. As pessoas têm a sensação de que aquele local ali está seguro. Está seguro? Não está, gente. Pode acontecer um tiroteio, pode acontecer qualquer coisa, um acidente ali, mesmo com aquele carro. Mas aquela luz vermelhinha, aquela luz que está passando lá, diz para o nosso cérebro: opa, ali o ladrão não vai poder. Agora não está mais ligando para isso não, porque descobriram que isso é psicologia. Mas aquela luz está dizendo ali para a gente que aquele local ali a gente não pode de jeito nenhum. Vai estar protegido diante daquele lugar. Eu vejo até pessoas, inclusive estava passando esses dias, e na Avenida Brasil, estava passando na Avenida Brasil, e na Avenida Brasil nós passamos, estava eu e meu filho, estava levando ele para o quartel lá na Marinha, e a gente estava passando, eu olhando para o lado, ele falou, de madrugada, um camarada se abrigando próximo a uma viatura da polícia. Ele estava numa área de risco, de frente para uma favela, não sei qual é aquela favela, aquela comunidade não. Tem muita gente entorpecente que bebe, que fuma crack aí, aqui no Rio de Janeiro. E os caras lá, os polícia lá atentos, né? Escabriado, com fuzil e tal. E o cara lá bem no celularzinho dele, lá do lado, no celular dele. Celular vai mexendo. Será que ele não... Os polícia, que deveriam estar descansando, porque o giroflex estava ligado. Eles estavam bolados com o fuzil, olhando para o lado assustado. E o cara, rapaz, ali, ó. Aí, se os policiais são os alvos ali, quem é que morre primeiro? Quem está atento, olhando, ou quem está de bobeira, mexendo no celular? Fala para mim, pessoal. Então, tudo isso eu estou falando para vocês, senhores, porque esses casais aí, eles trabalharam, existe a área científica deles, gente. Porque um governo militar, por exemplo, os Estados Unidos, né? Eu tenho que falar essas coisas para a gente poder criar a nossa mente. Na guerra do Iraque, o que os Estados Unidos fez para combater lá o Saddam Hussein? Quem não sabe aí vai saber agora. Ele já viu que o Saddam Hussein não tinha bolufas de arma química nenhuma, né? Todo mundo já sabe disso, essa história de caos salteado. A Babilônia, que lá onde o Saddam Hussein, lá até no Iraque, era a Babilônia, tá, pessoal? Isso aí é antigo, gente. O pessoal fica pensando que isso é novo? Não, isso é antigo. A Babilônia, ela foi destruída mais uma vez, a Babilônia. É porque os nomes mudaram, tá vendo? Os nomes mudaram, mas as pessoas vão começar a entender agora. Uma das táticas dos norte-americanos, do exército norte-americano, o que eles fizeram? Eles pegaram e distribuíram em todo o Iraque
jogaram um panfleto. Ué, Denilson, o que tem a ver o panfleto? Pode pesquisar isso aí, tá, pessoal? O que tem a história do panfleto a ver com guerra? Eles estavam dizendo que o Saddam Hussein, para as resistências, que o Saddam Hussein já tinha se rendido e que a guerra tinha acabado. Assim eles venceram a guerra. Eles venceram a guerra plantando na mente das pessoas que estavam lá, eles plantaram na mente a informação de que a guerra tinha acabado. Os Ashkenazes, que são esses casais aí, eles são excelentes em táticas de guerrilha. Está começando a entender a história? Tá? Não sei se eu estou sendo bem claro para os senhores. Então esses casais, eles não existem hoje, não na forma original. Eles viraram sombra, viraram um espectro, e eles usam a história dos hebreus, a história linda do povo hebreu, para dominar o mundo. E eles estão por trás, esse povo bárbaro, eles estão por trás de grande, se não quase toda a inteligência que existe no mundo. Paz, meus senhores. E eles eram bárbaros, pessoal. Você sabe o que é ser bárbaro, né? A mente evolui, a mente de um psicopata, ela evolui, tá, pessoal? Pode ver que o psicopata não é igual a um assassino comum. Tem um assassino sanguinário, aquele que mata, por exemplo, mata por qualquer coisa, que são os donos de boca de fumo, de tráfico, de droga. Nem todos os traficantes também têm sangue frio para matar, mas existe aqueles que são estrategistas. Eles, para matar, eles executam com um plano de ação. Aí vem a história de todas as polícias do mundo, as forças táticas especiais, porque eles têm um plano tático para executar. Eles usam a inteligência para poder executar o plano. E tudo isso nós estamos tentando dizer para os senhores, no meio dessa história toda, que o nosso povo, a nossa gente, o povo brasileiro, o povo do Brasil, tem a sua identidade arrancada, destruída. Nós, brasileiros, nós somos, pessoal, somos descendentes direto das 12 tribos de Israel. Essa terra que nós estamos pisando é uma terra que mana leite e mel. Essa terra foi prometida a Moisés e prometida ao povo que saiu do Egito. E aquele povo que saiu do Egito, aquele povo morreu, mas nós estamos aqui e a nossa identidade foi arrancada da gente. Nós não temos identidade. Vocês não são brasileiros, gente. Vocês não são brasileiros. E Yahushua, como eu estava explicando ontem no vídeo, Yahushua, ele não veio para formar mais um grupo religioso. Ele veio para formar um povo. Yahushua, gente, ele veio para formar um povo. Você está cansado de ser enganado? Está cansado de tudo, de tanta falcatrua, de tanto roubo, de tanta... Agora a última notícia que nós tivemos é que os pais iriam perder a guarda dos filhos para o Estado, que na verdade nós pertencemos ao Estado. Olha que eu já falei isso aqui há muito tempo antes nos meus vídeos. Nós pertencemos ao Estado. Você quer pertencer a um rei justo? Você quer pertencer a um rei que não vai deixar você, não vai compactar com a injustiça? Um rei que te ama, um rei que te ouve? E Yahushua falou, o meu reino não é deste mundo, falou para Pilatos. O meu reino não é desse mundo. Daqui eu não sou. Então a história desse povo, dos casares, vocês podem pesquisar, tá, pessoal? Ela desapareceu e reapareceu os casares com a roupa dos Ashkenazes, com a veste dos Ashkenazes e com as vestes dos Sefaditas, dos Ashkenazes e dos Sefaditas. E hoje, por exemplo, devido a várias censuras, porque todo esse meio de comunicação pertence a eles. Mas de qualquer forma, nós estamos falando a verdade para vocês que são inteligentes, vocês que vão deixar a mente começar a funcionar, então vocês vão começar... Então é isso, né? Então foi assim que eles dominaram o mundo. Então eles dominaram o mundo através da ciência,
através da política e através da religião. Eles montaram 3 braços, 3 pontos fortes para dominar o povo, porque eles não poderiam, uma vez eles dominavam só sobre o tiro, a bomba, né? A guerra. Então eles viram que a guerra estava devastando tudo, que eles não querem destruir tudo, eles querem tomar tudo para eles. Então eles viram que dominavam pela guerra. Então aí eles usaram a inteligência, porque hoje você pode controlar as pessoas. Hoje você pode controlar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Tem a tecnologia e tem a mente da pessoa. O que eles querem fazer? O que eles estão tentando fazer? O que esses dominadores, através dos seus cientistas, estão tentando fazer? Aí a mente de vocês vão começar a ficar inteligente. A mente do povão, que não liga para isso, só liga para futebol, só liga para reality show, que vai começar um reality show aí agora, né? Só ligam para televisão, só ligam para saber que vai ter eleição. E aí depois vem aquela onda de informações que todo mundo tem que se proteger, se é que vocês estão me entendendo. Psicologicamente vocês já estão vendidos. Vocês já se venderam para o sistema. Vocês já se entregaram para o sistema. Vocês já foram frouxos para o sistema. E o sistema engoliu vocês. Assim como o sistema enganou aquele povo hebreu, assim como o sistema está dizendo para uma guerra entre os irmãos, guerra entre os askenazes, entre os semitas e entre os canitas. A guerra, aí nessa guerra existe a psicologia, existe a guerra entre pretos e brancos, ricos e pobres, povos e povos, um é melhor do que o outro. Gente, tudo isso através de uma mente pensante. Quem é o mentor desses reinos república no mundo? Ele está preso. Ele está algemado lá embaixo, no centro da terra. Ele está preso no centro da terra, ele está algemado. E de lá ele não pode sair enquanto não houver permissão. Enquanto o nosso Salvador, aquele a quem ele esculachou aqui na terra. O Lúcifer esculachou. Eu vou falar sobre o esculacho do Lúcifer com o corpo do Salvador da humanidade. Ele pisou, ele amassou. Ele teve requinte de crueldade. Mas depois, quando o nosso Salvador foi lá, onde ele estava reinando, ele conversando com o inferno, fazendo a sua mesa redonda. Quem que a gente vai matar agora? Vamos matar um montão de gente. Ele falou, ó, acabou para vocês. O inferno viu a luz. Prenda esse cara aí, ó. Prenda esse indivíduo aí. Prendeu, o dragão tá preso. Agarrou ele assim pelo pescoço, botou ele assim, você nunca mais vai matar ninguém, porque tirou a chave da vida e da morte dele. Mas ele, esse nosso chefe, esse nossa luz, o nosso caminho, ele não te obriga a você a seguir ele. Ele não te obriga, gente, ele quer te arrancar desse mundo de trevas, gente. Nós estamos no meio do mundo de trevas. Estamos cercados de anjos caídos e demônios, que são diferentes, hein? O mundo espiritual é bem diferente. E existe também a semente do mal desenvolvida pelos filhos de Caim, descendentes de Caim. E além disso tudo existe o Terron, a magia do Terron. Porque ele foi proibido, ele não pode mais circular na Terra. Ele precisa, para ele se materializar, ele precisa das imagens gigantescas como do Cristo Redentor. E através das imagens da tecnologia 5G, que já está implantada em todo o território brasileiro, em todo o mundo. E vai ser em 2022, prepare-se, prepare o teu coração. Aqueles que não se corromperam, aqueles que não se dobraram diante da besta, porque se você não aceita, você não está se dobrando diante da besta. Você está dizendo para a besta, eu creio no meu Salvador, eu creio em Yahweh e eu creio em Yahushua. Que esse estudo possa ter esclarecido para os senhores, tá bom? Muitas coisas. Espero que vocês aprendam mais e mais. E tudo isso que eles estão fazendo, religião, política e ciência, todas elas trabalham para os dominadores, para aqueles que trabalham para Terron. Um forte abraço para todos vocês, um ótimo dia e que o Pai nos proteja. Que nos proteja, né, pessoal? Precisamos de proteção. Tchau.